Não, fica sossegado, eu vou pôr no gráfico. E aí? Olá pessoal, e aí, melhorou? O mais difícil da análise técnica é configurar a transmissão. É isso aí mesmo. Tinha um amigo que dizia que... Voltar aqui, vamos ver se... Beleza, tudo bem? Desculpa pessoal, eu sou novo nessa área. Não é que assim, eu tenho um amigo que é engenheiro elétrico, ele sempre dizia que a parte elétrica da engenharia nunca dava problema, que o que dava problema na parte elétrica era sempre a parte mecânica. Então, é mais ou menos isso, a gente vai acertando assim, mas é só o primeiro dia, depois piora. E aí, tá tranquilo aí? Parou o eco, tudo em ordem, podemos começar? Então, faz de conta que nada aconteceu. Vamos começar de novo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 4 de junho. Estamos começando com a análise dos mercados aqui, com um bate-papo sobre análise técnica. Eu sou um pseudo-analista técnico, mas eu trabalho mais com estratégias quantitativas, com estratégias baseadas em estatística. Meu nome é Ronaldo, o pessoal me conhece por TG, quem acompanha o chat de quarta-feira já está acostumado com o nosso discurso, já está acostumado com as nossas premissas. E, que nem diz o De Ramos aqui, segue o jogo, vamos começar de novo. Eu acho que agora está tudo em ordem. Até quarta-feira a gente aprende, pessoal, fica sossegado. O Collor está de férias e eu e o Roxo vamos trazer uma programação para vocês. Amanhã o Roxo, ou hoje no final do dia, o Roxo fala um pouquinho sobre macroeconomia, fala um pouquinho sobre a situação mais fundamentalista do mercado, e eu falo um pouquinho mais sobre gráfico, um pouquinho mais sobre estratégias quantitativas. É isso aí, vamos mudar a tela, vamos ver se não vai dar eco agora, hein? Sem rap da bolsa, vamos lá. Pronto. Aqui, gráfico do índice futuro, menos 0,5%, sugere uma abertura de estável a negativa na bolsa de hoje. O Ibovespa vem de o índice futuro, mas vou colocar aqui o gráfico do Ibovespa para vocês. E se alguém quiser alguma outra análise, pode perguntar. O Ibovespa vem de uma queda desde o topo em torno de 69 mil pontos, estacionou no 63 aqui, entre 61 e 63, e voltou a cair, agora está congestionando entre 53 e 56 e 700 aqui mais ou menos, 56, entre 53 e 56. Situação só melhora ou só se define com a perda de algum desses patamares, se bem que na sexta-feira, em fechamento, o Ibovespa já perdeu uma região de suporte, que era os 54 mil pontos aqui, 53.900 em fechamento. A gente fechou abaixo disso, com volume bem alto na sexta-feira, mas como é final de mês, começo de mês, pode ter sido algum movimento de reposicionamento de carteiras. O Ney Aguiar está pedindo para a gente aumentar o gráfico, se você quiser, o Ney, né, Aguiar, se você quiser aumentar os gráficos, aumenta o zoom do navegador e clica dentro da área e dá mostrar tudo, que fica um pouco maior. Mas eu acho que já melhorou. O Sartori está pedindo se eu poderia explicar sucintamente meus métodos de análise. Meu método de análise é o seguinte: eu uso gráfico, mas eu uso gráfico numa forma um pouco mais estatística. Então, se eu estou operando, eu tendo a levar muito menos detalhe, eu não quero acertar muito o fiofó da mosca, que nem eu costumo falar. Eu costumo pegar movimentos. Se eu quero pegar um rompimento, eu analiso níveis de suporte e resistência, volume, distância da média de 21 ou de uma média de referência. Quando eu quero pegar um retorno à média, seja para compra, ou seja para venda, ou seja para realizar posições, eu olho banda de Bollinger, volume, médias. É uma análise um pouco mais simples, assim. Eu não gosto muito de indicadores. Para mim, volume e preço são os indicadores primários. Todos os outros indicadores da análise técnica são derivados dele. Então, para que eu vou ficar olhando derivado se eu posso olhar o principal?
né? A outra coisa, a gente acredita que a análise técnica sozinha, assim como só os candles, não dizem nada, equivalente a jogar dado. Joga dado, se der compra ou venda, você compra ou vende, nada. Então a gente entende que a análise técnica é uma parte da ferramenta, mas ela tem que ser aliada a um controle de risco, ela tem que ser aliada a um plano, você tem que planejar o que você vai fazer, cumprir o plano, a análise tem que ser feita de cabeça fria, tem que ser feita no momento de calma e cumprir a análise. A outra coisa, a gente acredita em montar posições aos poucos e desmontar a posição aos poucos, ou seja, escalonar a entrada, escalonar a saída, ou realizar parcialmente, entrar parcialmente. A gente acredita em estatística, a gente acredita em controle de risco, vamos dizer, um risco bem controlado. A gente acredita em disciplina, a gente acredita em operar de um jeito que você se sente mais confortável, ou seja, não adianta para a gente falar para um cara que é um pouco mais neurótico, fazer day trade, que o cara vai morrer operando, não adianta. Assim como pessoas que têm uma conexão mais calma, que têm um estilo de vida mais ocupado com outras coisas, não adianta querer fazer day trade, que vai perder qualidade de vida, vai perder saúde e não vai fazer o negócio direito. Então a gente acredita em várias pequenas premissas, assim como eu acredito que um candle sozinho não significa absolutamente nada. Se você está operando só baseando em candles, opere baseado em dados. Joga um dado e decide se você vai comprar ou vender, porque dá no mesmo nível de acerto. Agora, uma formação de candles ou candles aliado a volume, a banda de Bollinger ou alguma média, às vezes são efetivos. O convidado pergunta: você não considera o tempo além do preço e volume? Olha, o tempo só se for para fazer algum tipo de... O tempo faz parte de alguma realização parcial ou de alguma coisa dentro do plano. Ou seja, eu entro, se em tanto tempo não acontecer o movimento que eu estou esperando, eu estopo no tempo, como se diz, estopa no tempo. Só que eu trabalho muito com opções, eu trabalho pouco com ações, né? Eu só entro em ações quando está pedindo para ser comprado, pedindo para ser vendido, tem um sinal muito claro do que ela pode fazer. Eu trabalho com probabilidades, então eu faço poucos trades com ação e trabalho bastante com opção, por vários motivos. Eu trabalho com opção porque, primeiro, o capital envolvido é menor. Eu, para comprar 1000 ações da Petro, eu não preciso desembolsar 20 mil, eu desembolso 1000, 1500, vamos dizer assim, eu compro opções. Por quê? Porque se eu sair na esquina e sofrer um acidente, ou morrer, ou ficar em coma, eu vou perder R$1000, sendo que esses R$1000 vão me dar direito de comprar 20 mil, se for interessante para mim. Então essa é a primeira. Segundo, é uma maneira fácil de operar na venda. É muito mais fácil você vender opções do que alugar uma ação e vender, por uma questão burocrática. Opinião minha. A Banif realmente é uma das menos burocráticas em relação a aluguel de ações. O aluguel de ações na Banif é bem mais tranquilo do que em algumas outras. Mas, para mim, a maneira mais fácil de trabalhar. Terceiro, o mercado tende a ficar direcional em 20% do tempo e ficar sem direção ou ficar de lado 80% do tempo. Uma das poucas maneiras de ganhar dinheiro com o mercado de lado é lançando opções e é o tempo passando. Então é por isso que eu gosto de trabalhar com opções também, devido a essa característica do mercado. A outra eu procuro operar baseado em retorno à média e rompimento. São duas formas de operar diferentes, com indicadores diferentes, com timing diferente, com, vamos dizer assim, com velocidades diferentes e com controle de riscos diferentes. Para quem está chegando agora, o Fernando está perguntando: cadê o Collor? O Collor está de férias. Meu nome é Ronaldo, o pessoal me conhece por TG, de novo. Quem está aqui desde o começo não aguenta mais ouvir falar isso, mas vamos lá. O Collor está de férias e a gente está fazendo a programação dele no lugar dele. Só essa semana, fiquem tranquilos, ele volta a semana que vem. Mas eu garanto que
não vai fazer mal para ninguém uma visão diferente na análise técnica, que é a que a gente está propondo aqui. Amanhã o Roxo faz a gente vai fazer toda a programação do Collar, o comentário de abertura e o de fechamento, e talvez na hora do almoço, dependendo da situação do mercado. O Sartori está perguntando aqui, em operações com opções, por que você não tem horário fixo, de forma que você possa trabalhar junto com os clientes? Eu trabalho com o Roxo, então a gente está trabalhando nisso, a gente está montando uma grade de programação aí, tem muitas novidades acontecendo aí na Bonif Invest, e aos poucos a gente vai implantando essas mudanças, essa programação. A ideia da gente é ter uma grade durante a semana aí, com todos os dias, em vários horários, tendo gente falando para vocês. Em breve a gente vai começar também a ter um programa sobre day trade, talvez no meio do dia, talvez na hora do almoço. Então a gente tem bastante novidades aí para acontecer, mas a gente está fechando ainda a programação, fechando essa nova grade aí, para também não começar de qualquer maneira, não fazer a coisa de qualquer jeito. A gente está planejando melhor. O convidado está falando, TG, depois me diga como eu posso entender tais detalhes. Escreve aqui para a gente, tgkraus@rox.com.br, que é a empresa do Roxo aqui. Eu vou colocar o e-mail aqui para vocês. Quem quiser me manda um e-mail, a gente pode conversar sobre qualquer assunto de bolsa. Eu vou colocar meu e-mail aqui, só um momento. Deixa eu passar para minha cara aqui primeiro, para tirar o gráfico. Está aqui, eu vou colocar... no final eu coloco então. É o seguinte, a gente está analisando fazer uma grade com bastante programação para vocês. Essa semana eu estou fazendo o programa no lugar do Collar. Eu tenho um método específico de trabalhar que é diferente do normal, não uso análise técnica básica. Vê aí, destravou, né, Guilherme? Ou não? Beleza? Beleza, vamos lá, continuando. Então essa semana a gente vai estar fazendo o programa no lugar do Collar, eu e o Roxo basicamente. O Roxo vai falar de macroeconomia, de fundamentalista, e eu vou falar mais de análise gráfica, análise técnica. Se vocês quiserem, eu consigo fazer uma análise... o Roxo passou ali atrás, foi. Eu consigo fazer uma análise técnica clássica, consigo fazer a leitura clássica na análise técnica, mas infelizmente não é uma coisa que eu acredite muito na análise técnica visual, de triangulinho, de figuras, enfim. Eu acredito numa análise técnica mais de fractais. Eu acho que o mercado tende a se repetir. Para mim tem muito mais sentido simetria do que ficar olhando triângulos em si, mas não desprezo essa técnica porque não deixa de ser um método. Quando você traça um rompimento de um triângulo, você está trabalhando um rompimento. Quando você traça um alvo com um triângulo, você está trabalhando com realizações parciais ou com objetivo. Então eu entendo que a análise técnica é uma simplificação, de uma coisa um pouco mais complicada. Não é tão simples assim, mas não desprezo. Eu só acho que você operar só baseado em candles, só baseado em figuras, não é uma boa ideia, não é consistente a longo prazo. Por exemplo, eu acredito que níveis de suporte e resistência não é um número certo, mas na hora que você coloca o valor na boleta, ele tem que ser um número certo. Infelizmente é assim, não adianta falar assim, compra mais ou menos daqui até ali. Não dá. Suportes e resistências são regiões onde a briga é forte, né? Então, quem ganha a briga tende a reforçar o movimento. Se os compradores ganham essa briga, a gente vai ter
alguma repetição do movimento, ou seja, um reforço do movimento baseado em fractais, que quando obriga os vendedores a fechar a posição e aumentando, empurrando os preços para cima. Assim como a gente tem, quando a gente tem uma perda de um suporte, é um rompimento para baixo, onde os vendedores ganharam a briga e os compradores têm que estopar, então reforça esse movimento para baixo. Ao mesmo tempo, quando a gente tem um movimento muito forte para baixo, depois de vários dias de queda, a gente faz um volume muito grande, está muito distante de uma média de referência, a gente tende a ter um retorno à média, a gente tende a ter uma volta desse movimento, tem o retorno desse movimento, que é o retorno à média. Então é isso que a gente trabalha. É um método que eu considero mais consistente ao longo do tempo. É isso. Então quem quiser fazer pergunta, a gente aumentou aqui o índice futuro aqui já está em -2, então pode ser que tenha... Não, esse aqui é o Ibovespa, desculpa. Esse daqui é o fechamento do Ibovespa que eu estava falando. Pronto, vamos ver se está. Aí é o fechamento do Ibovespa. A gente perdeu em fechamento os 54 mil pontos na sexta-feira. É um sinal um pouco negativo nesse cenário, visto que o Ibovespa vem de uma queda desde os 62 mil pontos aqui, e formando uma congestão entre 56 e 53 mil. Como tem acontecido desde o topo aqui, o Ibovespa tem uma perna de queda, faz uma correção lateral aqui no caso, outra perna de queda, nós estamos na segunda correção lateral, e o cenário só muda primeiro com a superação graficamente de 55 mil pontos aqui, mas logo em 56.800 já tem uma outra, então a gente pode traçar uma linhazinha aqui. O Ibovespa só melhora ultrapassando essa linha com um volume mais forte. O Mati Souza está futuro caindo devido à provável intervenção do Banco Cruzeiro do Sul. Então, essa é outra coisa que eu costumo falar, que eu falo nos chats de quarta-feira. Eu acho que eu consigo tem que tomar muito cuidado do por causa de. Não existe uma relação de causa e efeito clara, são tantas variáveis no mercado que é muito difícil a gente estabelecer uma relação de causa e efeito sobre alguma coisa. Os mercados estão caindo por causa disso, o mercado está subindo por causa disso. Se eu quiser, eu consigo traçar uma planilha no Excel. Eu brinquei já isso no chat de quarta-feira. Eu consigo traçar uma planilha no Excel que toda vez que a minha esposa pede pizza, a Petrobras sobe. É muito perigoso a gente traçar esse tipo desse tipo de situação. Então, não dá para a gente colocar essa relação de causa e efeito, são muitas variáveis. Às vezes as notícias, tem já frases dizendo, não, às vezes as notícias não querem dizer nada, né? Mas tem que separar notícia de informação e tem que separar a visão que as pessoas têm dessa informação ou como os players de mercado recebem essa informação. Né? Às vezes é apenas manipulação de notícias, e manipulação não no mau sentido, manipulação no sentido de manejar mesmo. O Sartori está falando como hoje é o mercado de alta ou de baixa. Não sei, cara, eu não tenho opinião sobre o mercado, eu opero no gerúndio. Eu normalmente opero quando está acontecendo, se está caindo eu tendo a estar vendendo, se está subindo eu tendo a estar comprando. Operar no gerúndio, eu não tenho que adivinhar para que lado vai. Se você quer adivinhar para que lado vai, joga uma moeda. O próprio Sartori está falando, o Collor acerta apenas 50%. 50% é a moeda, joga uma moeda e fala, hoje vai cair, hoje vai subir, você vai acertar ou errar 50% das vezes. Então a gente não tem que adivinhar o que vai acontecer com o mercado, a gente tem que operar o que estiver acontecendo. E isso tudo significa traçar um plano. Quando o mercado está aberto, tem mercado todo dia, o mercado pode fazer três coisas. Cada ação, cada papel, cada índice pode fazer três coisas. Subir, cair ou ficar de lado, lateralizar. E você tem que saber o que vai acontecer quando o mercado cair, subir ou ficar de lado. O que você vai fazer quando o mercado subir. Isso é traçar um plano. Se eu vou comprar tal ação,
tem que estar escrito, ou pelo menos para mim tem que estar claro, por que eu estou comprando ou vendendo aquela ação. Por que eu estou fazendo aquele movimento? O objetivo no mercado é ganhar dinheiro. Ou para quem gosta de perder dinheiro e passar tempo. Mas o objetivo é ganhar dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro consistentemente no mercado, você tem que ter isso claro. Você tem que ter, primeiro, a sua opinião. A minha opinião no momento é que o mercado vai abrir em queda pela variação do índice futuro, que nem a gente viu. Vamos ver. Aqui. Opa. Mas a minha opinião não interessa. Aqui, ó. O índice futuro está menos meio. Então o mercado tende a acompanhar, vai abrir estável. É o máximo que eu posso dizer. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ter um boato no meio do dia e subir, explodir para cima, explodir para baixo. Mas o que eu quero dizer é que isso não interessa. Não interessa a minha opinião, não interessa a sua opinião. Interessa o que o mercado está fazendo. Você tem que operar no gerúndio. Você tem que comprar se estiver subindo e vender o que estiver caindo. Assim como eu disse que candle não quer dizer nada, quer dizer, o candle quer dizer simplesmente quem ganhou a briga naquele dia. Ou se a briga terminou empatada. A briga entre vendedores e compradores. Se nós tivermos um candle grande, independente do nome que ele tenha, eu não sei o nome de nenhum candle, mas eu sei o que todos eles representam. Individualmente, os candles significam o vendedor ganhou, os vendedores ganharam, os compradores ganharam. Só. Não significa mais nada. Não quer dizer mais nada. Não precisa pedir desculpa não. Eu só estou explicando a minha visão. Quanto mais vocês perguntarem, mais eu estou explicando a minha visão. Não precisa pedir desculpa. Aqui não é lugar para desculpa não. Aqui é lugar para tirar dúvida e para a gente conversar sobre o mercado. Só isso. Eu estou explicando a minha opinião. Né? Infelizmente, a nossa opinião não quer dizer nada para o mercado. Se eu achar que eu vou cair ou se eu achar que eu vou subir, que vai subir, não quer dizer nada. O mercado não vai ter a menor probabilidade de fazer o que eu acho. Então eu procuro operar no gerúndio. É simplesmente isso. Vamos lá. O Sartori, beleza? Estou olhando mais algumas perguntas aqui. Então eu opero por meio da definição de uma tendência, como defini-la. Eu acho que antes de definir uma tendência, o buraco é um pouco mais embaixo. As pessoas não sabem definir o que é topo e fundo. Para eu definir uma tendência, eu posso dizer uma tendência de alta quando nós temos topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Mas as pessoas não sabem o que é topo e fundo, então fica complicado a gente definir uma tendência. Então, definir uma tendência. Alguma média de referência, que normalmente é a média de 21, apontada para cima. Isso é um dos critérios. Então, o que eu defendo é assim, convidado. O que eu defendo você tem que estabelecer critérios para definir o que é uma tendência de alta, de baixa ou de lateral, ou sem tendência. Via de regra, quando você coloca uma média curta e uma média um pouco mais longa, exemplo de 5 e de 21, que nem está aqui, essa aqui, essa média vermelha é a média de 5 e essa média azul é a média de 21. Via de regra, quando as médias ficam costurando ou ficam se cruzando, que nem aconteceu aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo... Aqui nesse caso, quando as médias ficam se cruzando, aqui no caso foi quase uma agulhada, né? Mas enfim, quando as médias, uma curta, uma média e uma longa, costumam costurar, o mercado está sem tendência. E quanto mais períodos tem essas médias, ele está sem tendência há mais tempo. Quando as médias estão alinhadas, a média de 5 para cima, ou a de 3, uma média curta, de 5 ou de 3, uma média de 21, de 20, aí cada um tem a sua. E a média de 50, 55, estão alinhadas apontando para cima, o mercado está em tendência. Quando nós temos topos e fundos ascendentes ou descendentes, o mercado está em tendência, de alta ou de baixa. Quando os topos e fundos, que nem nós temos aqui, estão meio no mesmo nível, o mercado está sem tendência ou em tendência lateral. Né? Existe uma briga aí, entre aspas, uma discussão nossa, de o que é sem tendência e o que é tendência lateral. Então também é uma coisa que a gente precisa deixar mais claro. Na verdade, não tem nada certo nem errado, ninguém tem razão não. Tem razão quem ganhou dinheiro e não estava com a razão quem perdeu o dinheiro. A gente opera muito volatilidade, a gente usa muito a volatilidade para operar.
a gente gosta muito da volatilidade como indicador, assim como as bandas de Bollinger aqui indicam uma contração de volatilidade, uma expansão de volatilidade, é assim que a gente entende que o mercado trabalha com expansão de volatilidade e com contração de volatilidade. É simples, entendeu? E o que faz a gente ganhar dinheiro consistentemente no mercado ao longo do tempo, de uma maneira consistente, de uma maneira equilibrada, com qualidade de vida, não ficando neurótico por causa disso, é você ter um plano, ter um sistema, porque mesmo um mau sistema é melhor do que nenhum, porque um mau sistema vai poder ser avaliado e você vai ver onde está errado, né? Dizem que você pode agir de maneira certa e agir de maneira errada no mercado e ganhar ou perder dinheiro, ou seja, nós temos 4 combinações, e a pior dela é agir errado e ganhar dinheiro, porque você vai estar se enganando, você vai estar fazendo uma coisa errada e vai estar dando certo. Então isso é horrível, porque a hora que der errado você vai perder tudo que você ganhou, porque você estava fazendo a coisa de maneira errada. Vamos lá, agora mais algumas perguntas. O J. Barros: hoje eu opero de forma simples e sem estresse, uso macaquinho de 3 períodos, o macaquinho de 3 períodos e 3 períodos C6, beleza, pode usar o indicador que quiser, desde que faça sentido para você e você se sinta confortável e esteja dando certo. É simples, não precisa. Eu opero com média, banda de Bollinger e volume, e às vezes acumulação, distribuição ou ABV para ver como é que está a entrada ou a saída de dinheiro do papel. Eu também não costumo usar muito indicadores, mas tudo bem, para mim não tem problema nenhum você usar. O FETO 1979, o TG você trabalha mais com opções e para isso utiliza análise técnica do ativo. Qual período? Diário, intraday, como entre as gregas na estratégia? É simples. Com opções, se eu vou montar uma operação de taxa, eu olho a taxa, acabou, coloco stop, vamos embora. Quando eu vejo uma estratégia de retorno à média, e daí eu estou olhando o gráfico, eu olho se fez um candle fora da banda de Bollinger, então eu posso comprar uma opção no dinheiro ou mais fora do dinheiro. Se eu vejo que está chegando uma resistência ou que fez um bom impulso de alta para cima, eu posso fazer um lançamento coberto, porque eu tenho uma maior probabilidade de ter uma lateralização, ou pelo menos dar aquele para um pouquinho, descansa um pouquinho, então eu ganho com a passagem do tempo. Se eu tenho um rompimento, eu compro ou vendo, né, rompimento de resistência ou de suporte, eu compro ou vendo opções. Então, se romper uma resistência, eu posso comprar uma opção fora do dinheiro. Se perde um suporte, eu vendo uma opção, uma ou duas dentro do dinheiro. E daí é que as gregas entram. No caso de fazer taxa ou de rompimento, eu vou ter uma ideia de quanto eu estou protegido ali. Então, se eu monto uma operação de taxa, a grega é o que vai me dar a saída, por exemplo. Quando o delta da opção chegar em tal ponto, eu posso fechar a operação, ou fechar no financeiro, que daí são os stops que a gente usa normalmente em operações de taxa. Mas eu uso análise técnica do ativo, não no gráfico da opção. Pelo amor de Deus, não façam isso, isso é um absurdo. Isso é que nem pregar parafuso e tentar parafusar prego. Você está fazendo alguma coisa errada. Mas eu uso análise técnica sim. Eu tenho alguns setups que eu gosto de operar análise técnica. Eu tenho critérios, eu acho que é quase mais importante do que os próprios setups. Eu tenho critérios, eu sei como definir o que é topo e fundo, eu sei o que definir que é uma tendência. E tem alguns setups que eu gosto de operar assim, candle fora da banda de Bollinger, rompimento de congestão de mais do que tantos dias, são coisas que eu gosto de operar assim. Eu uso análise técnica. O intraday, talvez eu possa usar normalmente no diário, mas eu gosto de cruzar períodos. Então eu olho o gráfico semanal e olho o gráfico diário, porque você tem uma ideia da floresta e da árvore, acho interessante. E no intraday, quando eu estou operando intraday, se eu for fazer uma venda de opções intraday, eu olho o gráfico intraday sim, é interessante. Então essa foi para o feto. O Chico está perguntando, aqui vai passar a abertura do pregão? Não entendi. O Guto perguntando, volatilidade mesmo nas ações ou só nas opções? Nas duas, né?
Porque na ação a gente tem a volatilidade histórica, então permite a gente colocar, trabalhar tanto com stop quanto com objetivo, com relação parcial, com realização parcial das operações baseados em uma porcentagem da volatilidade. Então, se eu não quero tomar um violino ou ser estopado por alguma perda de suporte intraday, eu consigo usar uma porcentagem da volatilidade e me dar um stop um pouco mais seguro, se eu tenho mais segurança na operação. E ao mesmo tempo, se eu quero sair logo da operação, eu consigo ter uma realização parcial mais rápida, usando a volatilidade. Então eu uso a volatilidade histórica das ações e a volatilidade implícita nas opções. Essa é para o Guto. Convidado, volatilidade é uma medida estatística. Então, se você utiliza uma distância da manobra, essa distância tem alguma ligação com ela? Eu não entendi. Vamos lá. Volatilidade é uma medida estatística. Sim. Então, se você utiliza de uma distância da média móvel, essa distância tem alguma ligação com ela. Então, a gente tem a volatilidade já é em cima de alguns períodos. Se você usar a média da volatilidade, pode te dar algum parâmetro, no sentido, se a volatilidade tiver maior que a média, então eu vou fazer tal operação. Se a volatilidade tiver maior que a média dela mesma, eu vou fazer tal operação. E a outra coisa é em relação ao preço, em relação à média móvel deles. Isso eu acho bem interessante, porque rompimentos que depois que o ativo já está muito esticado, que os preços estão muito distantes da média, exemplo da média de 21, tendem a ser menos efetivos do que aqueles rompimentos que o ativo sobe, lateraliza e a média se aproxima do preço e daí ele rompe de novo. Aí é um rompimento um pouco mais efetivo, estatisticamente tende a dar mais certo. Então esse é o que eu utilizo de média móvel em relação ao preço e à volatilidade. Eu não sei se é isso que você estava perguntando, mas é isso aí. O J. Barros, por que uso a média de 3 períodos? Porque se você observa, ela reverte exatamente no topo funil, então ficar decorando os candles. Beleza. A média curta, como eu disse, 3 de 5, de 8, cada um acha o seu período aí que gosta mais, né? Que se sente mais confortável. Mas é isso, basicamente é uma média curta, uma média média e uma média longa, né? Quem trabalha com as médias. E cruzamento de média, tem que tomar cuidado só com cruzamento falso. Então você teria que ter um outro filtro para detectar quando é um cruzamento falso ou enfim, o que você quer pegar uma tendência. O Fernando pergunta para o J. Barros em qual tempo gráfico. Eu estou aqui atrasado nas perguntas. Diário, vamos lá. O NEG é PTG, como você vê Petro e Vale OGX atualmente. Então, vamos olhar. Temos aqui o gráfico da Petro. É isso, Petro. Beleza. Vou aplicar o template aqui só para... Só para a gente ficar com tudo parecido. Olhando num tempo um pouco mais longo, colocar mais candles aqui para não... Eu gosto de olhar tempos mais longos para a gente ter uma ideia do geral. Pronto. Olhando num prazo um pouco mais longo, a Petro está fazendo topos e fundos descendentes, então está numa tendência de baixa no diário. Mas se a gente olhar no semanal ou no mensal, ela não ultrapassou nem o último fundo e nem o último topo importante aqui. O topo em torno de 45 e o fundo em torno de 15, 14, enfim. Então a gente pode dizer que ela está numa tendência lateral de longo prazo. Mas no diário, com certeza, ela vem fazendo topos e fundos descendentes.
Aqui nós tivemos períodos de alta, então saiu dos 17 e alguma coisa, foi para os 25, e agora a gente está revertendo o movimento, chegando perto desses valores novamente, certo? Então a gente teve uma perna de alta e agora a gente está fazendo a perna de baixa, sendo que essa perna de baixa já está se aproximando do fundo anterior principal aqui, que foi nesses 17,40, 17,30 aqui embaixo. Num prazo um pouco menor, a gente está tendo a perna de baixa, uma congestãozinha, teve outra perna de baixa, ameaçou reverter, batemos na média de 21, não conseguimos romper aqui e voltamos para o fundo. Então a gente está aqui sambando com o fundo, né? Se colocar esse valor aqui, se a gente perder esse valor aqui em fechamento, que é o 18,30, a coisa fica um pouco mais feia assim para o longo prazo para quem está comprado. Mas se a gente olhar tanto a média curta quanto a média, que a média tanto a média de 5 quanto a média de 21 estão apontadas para baixo. Então a tendência no diário é de baixa, apesar de uma pequena congestão aqui. E isso aqui só vai mudar ou perdendo os 18,40 ou rompendo os 20, 20,50 aqui. Que aqui já temos um fundo também, né? Mas a situação só muda com rompendo em algum desses lados. Perdendo os 18, a tendência é continuar a queda, e rompendo esse topo anterior aqui, de 20 alguma coisa, a gente, 20,50, 20,40, a gente tende a pelo menos lateralizar ou congestionar por um tempo um pouco maior. Vamos lá. Então, tá bom para trabalhar com opções. Para trabalhar direcional tá complicado, a não ser que você trabalhe vendido. Desde que perdeu essa congestão aqui em cima, em triângulo, ela cai, bate na média de 21, cai, bate na média de 21, cai. Então, várias opções aqui. Toda vez que ela bater na média de 21, quem vendeu se deu bem. Agora a gente não sabe o que vai fazer. A média de 21 está bem próxima. Estamos tendendo a congestionar, mas ainda não perdemos o fundo e não rompemos topo. Então, estratégias que se beneficiem com passagem do tempo e com lateralização é o que seria uma sugestão que eu estaria fazendo. Hoje à noite tem, depois do pregão, tem o chat de opções básico do Roxo. Pode ser uma boa oportunidade para a gente dar uma olhada nas taxas de Petrobras, OGX e Vale. Vamos para a OGX agora, que está bem interessante para trabalhar com opções devido à volatilidade dela. A volatilidade dela está imensa, está enorme. Então, fica mais interessante para quem gosta. Perdendo várias congestões, está cada vez mais entrando em tendência de baixa. Aqui ela teve um rompimento já mais longe da média de 21, o que acentua só o movimento de baixa. Perdendo suporte. Para quem trabalha com opções, está uma delícia trabalhar com OGX, porque você embolsa o dinheiro e cada vez que ela cai você vai conseguir comprar mais dela mais barato, que é uma estratégia de taxa que pode tá dando certo. O Roxo tem algumas operações abertas em OGX que a gente vai ver hoje no final da tarde. Mas a OGX há algum tempo já vem caindo, desde os 18 ela está 9, ou seja, em dois meses ela está caindo 50%. Então, para quem não trabalha com opções ou para quem não trabalha vendido, deve estar apanhando bastante. Mas toda vez que ela perdeu uma congestão, ela deu uma boa venda. Então, tanto para quem trabalha com opções como para quem trabalha alugado e vendido, é só alegria com a GX. E a volatilidade dela também está bem alta, o que está deixando os opções maníacos aí bem felizes com taxas e com lançamentos e coisas do gênero. Mas uma queda de 50% em 2 meses não é uma coisa a ser desprezada, ou seja, não é para trabalhar comprado nela. Todas as médias para baixo, perdendo congestão
depois de congestão, suporte, na sequência de suporte. Então, trabalhar comprado nela, só se você tem uma visão de muito longo prazo, acredita muito na empresa. Quem tem uma visão fundamentalista está comprando ela mais barata. Quem tem uma visão otimista fundamentalista só está comprando ela mais barata. E agora, faltando só a Vale para a gente terminar aqui a pergunta do Neguiar aqui. Colocar o template também, que às vezes... Pronto. A Vale, depois de perder essa longa congestão, eu tinha feito um desenho no final do ano passado, quando eu fiz essa mesma coisa aqui, quando o Collor entrou de férias. Eu tinha feito um desenho, só que está no chart lá do roxo, que ela está lateralizando desde então. Então, vou colocar mais aqui, colocar mais dados aqui. As coisas estão meio assim, porque é a primeira vez que eu estou fazendo o programa usando o meu chart, então vocês me desculpem. É isso, eu tinha feito, olha, desde dezembro do ano passado, agosto do ano passado, a Vale tá presa aqui nessa congestão entre 33 e 45, 49 aqui. Né? A gente tem várias resistências intermediárias, inclusive essa 43, depois 46 e 45. E um suporte forte já testado 2 ou 3 vezes em torno de 33, 34 reais com ajuste. Né? Num prazo um pouco menor, a gente está sambando aqui entre 42, 43 e 36, 34, 35, 36 aqui. Nesse exato momento a gente está sambando em cima de um suporte que já foi testado em 35,90, 35,80. E num prazo mais curto ainda, tirar esse curso aqui, a gente está congestionado entre esses valores. Perdendo 35,50 aqui, vem buscar 34,5, pode vir buscar 34,50 e superando essa região de 36, 37 aqui, né? Como a média já está próximo também, a gente vai estar rompendo uma resistência de curto prazo e a média de 21, o que pode acelerar o movimento para cima, mas já temos várias resistências no caminho, a Vale continua congestionada. Para quem trabalha com opções, maravilha, continua mesmo congestionado, alguns movimentos direcionais dentro da congestão maior, mas como eu disse, é uma maneira mais fácil de trabalhar com o tempo passando. Então a gente consegue ter resultados melhores do que simplesmente atuando direcionalmente ou atuando numa direção. Quem atua só na compra deveria estar fora da maioria dos papéis. Há muito tempo que eu não vejo tão poucos papéis em tendência de alta ou em tendência de alta clara ou bom para trabalhar comprado. A maioria dos papéis estão bons para trabalhar vendidos ou travados naqueles que têm opção. É isso, faz muito tempo, me lembra muito a crise de 2008, isso aqui, que a gente procurava papel para comprar e não tinha nem critério nenhum, nem contratendência, nem em retorno à média, nem nada. Está muito próximo da situação. Mas se a gente olhar o gráfico um pouquinho mais longo, a maioria dos ativos estão muito longe do fundo de 2008. Ou seja, se o Ibovespa continuar caindo, tem chão ainda para cair. A gente pode até olhar o gráfico do Ibovespa aqui para dar uma olhada, para dar uma noção para vocês. Deixa eu ver se ele vai conseguir puxar toda a base aqui. Não, vamos ter que colocar mais. Vamos lá. Não tem problema. Esse é o gráfico do Ibovespa. Olha onde é o fundo de 2008, aqui, ó. O fundo é aqui embaixo, ou seja, a gente está mais ou menos
mais ou menos, eu tenho isso aqui desenhado, não vou desenhar aqui para não poluir muito o gráfico, mas a gente está mais ou menos próximo de 50% dessa perna aqui, atualmente. Então a gente tem muito chão para cair ainda, se for o caso de cair. Então nós estamos oscilando perto de um topo aqui, apesar de ter perdido um fundo anterior aqui, a gente está oscilando mais próximo do topo do que do fundo. Então se for para cair, a gente tem chão para cair ainda. E para subir, não tem tanto chão para subir não. A resistência de hoje em dia está em torno de 72 mil pontos, 73 mil pontos, e a gente está em 53. É mais 50%, mas para cair é mais 50 para baixo e 50 para cima. A questão é adivinhar para que lado vai. Respondido o Ney Aguiar aqui, acho que eu estou atrasado nas perguntas. Vamos lá. TG, como é que você faz para fazer o cruzamento das médias é falso? Então, Ney Aguiar, a gente não sabe, você tem que colocar algum critério que estabeleça isso, né? Basicamente, podemos usar o topos e fundos ascendentes e suporte e resistência. A única maneira de fazer esse filtro. Ou seja, se você tiver uma congestão e romper essa congestão, nós estaríamos fazendo um topo maior que o topo anterior. Então, se tivermos um cruzamento nesse sentido, pode ser que indique com maior probabilidade que não é um cruzamento falso. O Sartori já respondeu para ele. Tem gráfico fractal, porém um pouco mais complexo. Ibovespa abriu em leve alta. Como é que está o mercado dos Estados Unidos? Bem, vocês estão conversando aí. Então, nós tivemos problemas no começo com os ecos e com as coisas. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai se despedindo desse primeiro programa de manhã aqui. A gente volta no final do dia, ou na hora do almoço, dependendo de como o mercado se comportar. Se tiver muita diferença do que a gente falou agora, a gente volta para acalmar vocês ou para colocar pânico em vocês. Não, brincadeira. Mas estão falando que o mercado abriu uma leve alta, abriu estável, como eu disse, sobre o índice futuro, que estava caindo 0,5%, 0,4%, e previa uma abertura estável, indicava uma abertura estável para o Ibovespa. O Eloy Aguiar perguntando, poderia analisar Ambev? Obrigado. Ambev é um dos poucos ativos que estava em alta no diário. Ela perdeu um fundo aqui, vou mostrar para vocês o gráfico rapidinho. É um ativo que eu gosto muito. Um bom ativo para acumulação, né? Mais fundamentalisticamente falando, não tanto para trade, mas fundamentalisticamente é um bom ativo. Aqui ele aumentar aqui, fez um topo em R$ 83, R$ 84 e começou a cair desde então, assim como todo o mercado, mas bem menos que o mercado. Depois de uma longa perna de alta. Olha isso aqui. Sobe um pouquinho, congestiona, sobe um pouquinho, congestiona, sobe um pouquinho, corrige, subiu um pouquinho e está corrigindo de novo e batendo num suporte que já foi testado. No começo aqui abriu abaixo desse suporte. A perda desse suporte seria uma indicação um pouco mais negativa, um sinal um pouco mais negativo para o papel. Pode indicar que ele vem buscar alguma outra média, que seria a média mais longa, ou buscar um suporte e resistência anterior aqui, mas como só temos na abertura, o que eu posso dizer é que ele está sambando aqui em cima do suporte em torno de R$ 73, confirmando a perda dos R$ 73, é um sinal negativo para o papel, pode indicar a continuação da queda ou da correção por um tempo um pouco maior, mas como nós estamos no começo aqui ainda do pregão, nós não temos essa confirmação. Pode ser que ele reverta e volte para dentro da congestão, ou pode ser que se ele confirmar essa perda de suporte, indica um tempo maior, pelo menos de correção, de congestão para a Ambev. Mas é um dos poucos papéis que estavam em alta no diário
pelo menos no meu rastreamento aqui. O Eloy Guerra está além do topo, ela está sendo cobrado mais tributos pelo governo. De novo, não quer dizer nada, eu não estabeleço relação de causa e efeito. Caiu porque... Tudo bem, pode ser que nesse candle aqui ela tenha caído porque tenha tido o boato que o governo pode vir a cobrar mais imposto. Mas e daí? Se operar baseado em boato, você atua no intraday, vai ter perdido suporte, vai ter virado média, você atua no intraday, né? Mas fazer day trade com Ambev também é demais, né? Assim, tem coisa mais líquida. Análise técnica basicamente precisa de liquidez, precisa de movimento. Não vai pedir para eu fazer análise técnica de ativo que movimenta 50 mil reais por dia. Não existe fazer isso. Análise técnica é uma medida estatística. Estatística precisa de dados, precisa de volume, precisa de quantidade. Não adianta a gente ficar analisando, justificando comprar mico com análise técnica. Não existe. Não existe. De novo, você está fazendo algo muito errado se você está usando análise técnica para tentar justificar mico. Quer comprar Ambev quer comprar mico? Tem várias estratégias com mico, não estou falando que não é para comprar mico não. Pode comprar, mas tem que ter estratégia. Mas não vai me usar análise técnica com papel que movimenta 50 mil, 100 mil reais por dia. A gente tem que ter um filtro de liquidez ou um filtro de quantidade de negócios. Eu, pelo menos, utilizo em torno, dependendo do papel, no mínimo 2 milhões. E mesmo assim, papéis que movimentam menos de 5 milhões, eu atuo com posições muito pequenas. É por isso que eu trabalho com opções. É um mico com uma liquidez um pouco maior e com uma alavancagem um pouco maior. Mas não cometam esse erro de tentar usar análise técnica com papéis com pouca liquidez. Não funciona, não existe. Mico, você tem que ir comprando um pouquinho de cada vez, uma hora ele explode para cima, explode para baixo. Ou você perde tudo, ou você ganha uma grana. É que nem comprar pozinho de opção. Só que você está aceitando uma perda para ter algum evento que te beneficie no futuro. Não existe analisar mico usando análise técnica. Não existe. Esse é o sustento. É isso. Então a gente já está com 50 minutos de programa. A intenção é que a gente faça essa programação de abertura iniciando às 9h15 e indo até às 10 e um pouquinho para pegar a abertura para vocês. Eu encerro o primeiro programa dessa série. Nós vamos ficar juntos essa semana inteira devido às férias do Collor. E a gente volta no final do dia para fazer o fechamento e analisar e conversar sobre o que aconteceu no mercado hoje. Agradeço a presença de todos. Se alguém não entendeu alguma coisa que eu falar ou não concordar com alguma explicação minha ou quiser que eu detalhe mais alguma coisa que eu disse, por favor, não hesite em escrever. Aqui não tem pergunta idiota, não tem pergunta burro, que a gente está aqui para discutir sobre o mercado, e quanto mais eu falo sobre o mercado, mais eu aprendo sobre ele. Agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia. Tenham bons trades, um bom pregão para vocês. Até mais tarde. Obrigado, um abraço. E hoje está sol em São Paulo, coisa rara. Um abraço a todos.